Bom, vamos lançar a segunda enquete sobre informações auxiliares, né? Que tipos de informações auxiliares são mais aplicados em seus projetos que utilizem imagens de satélite de alta resolução? Se são dados tabulares em forma de planilha, dados do censo, por exemplo, dados topográficos, sejam eles cartas ou pontos coletados em campo, modelos digitais de superfície ou de terreno, algumas fontes gratuitas de imagens ou bases vetoriais. Nessa pesquisa é possível selecionar mais de uma opção. Então, já dá para a gente ter uma ideia aqui da parcial de do que as pessoas estão votando. A gente vai deixar mais uns 10 segundos e fechar a enquete para ver o resultado. Acho que já deu um tempo suficiente, aí a gente vai fechar agora e vamos ver como que todo mundo votou. Bom, tá aí o resultado, pessoal. Praticamente 70% usam. O que é mais usado é base vetorial, né? Depois vem a parte de topografia, seguido de modelos de terreno, depois fontes gratuitas e, por fim, dados tabulares. Eduardo, você quer comentar? Sim, eu vou passar agora, eu vou deixar as perguntas para o final, realmente, né? Acho que fica mais fácil quem puder estar anotando e depois realizar as perguntas. Eu vou passar agora para a parte da Cristiane, para ela estar realizando a questão sobre os dados meteorológicos, sobre a melhor época para a coleta de imagens e aquisição. Bom dia a todos. Eu vou falar então sobre oportunidades meteorológicas para a nova coleta de imagens. As condições climáticas, elas são de extrema importância no momento da coleta de uma imagem. Por exemplo, se tiver um dia a atuação de uma frente fria ou de uma zona de convergência do Atlântico Sul, são dias em que vão ser encontradas muitas nuvens. Então, a qualidade, né, da imagem não seria muito boa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de satélite de fevereiro de 2011, onde nós tínhamos atuando uma frente fria aqui, com uma nebulosidade desde o litoral catarinense até mesmo na Amazônia e no nordeste do país. Então, a gente percebe que a nebulosidade estava muito grande. Então, nesse dia, para a coleta de imagem, não seria um dia muito bom, né? Nós teríamos imagens boas apenas no extremo sul do país e nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já que nessa outra imagem, que é uma imagem do mês de julho de 2010, que é uma imagem do período seco, principalmente na região sudeste e centro-oeste do país, a gente percebe que há a ocorrência de poucas nuvens na maior parte do país, né? Apenas no extremo norte que a gente percebe alguns núcleos aqui. Então, esse seria um dia, né, muito bom para a coleta de imagens. Essa é uma imagem, WorldView 2, da região do aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Nesse dia, né, a gente pode observar que a quantidade de nuvens é muito grande. Então, nesse caso, não daria para utilizar essa imagem para um trabalho. Porque se eu quiser fazer um mapeamento, um uso do solo nessa região seria difícil, porque eu não consigo identificar até mesmo a área do aeroporto. Aqui nós já temos, né, uma imagem WorldView da mesma área, só que nesse dia não tinha nuvens. Então, assim, a gente percebe todas as feições
do aeroporto e seu entorno, né? Então, nesse caso, é possível de realizar um bom trabalho. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a melhor época para a coleta de imagens devido à menor incidência de nuvens. Esse daqui é um mapa, né, do Brasil de precipitação das normais climatológicas. São dados do período de 30 anos, né, de precipitação, que vai do ano de 1961 até 1990. Esses mapas foram gerados pelo IMET, né, com os dados da estação também do próprio Instituto. Aqui, no mês de janeiro, nós podemos perceber que a ocorrência de chuvas no país é muito grande, né? Na maior parte dos estados vai da ordem de 140 milímetros a 420 milímetros. Então, a gente pode perceber que associada a essa grande ocorrência de chuvas, está associada também a grande ocorrência de nuvens. No mês de fevereiro também a gente observa a mesma situação, né? Então, assim, para a coleta de imagens, seria necessário, talvez, às vezes, a revisita do satélite para conseguir um dia em que não houvesse nuvens na região de interesse. No mês de março, a gente percebe também que a ocorrência de chuvas é muito grande em todo o país. E já passando para o mês de abril, a gente percebe que há uma outra configuração, né, principalmente a partir do estado de São Paulo, pegando os estados da região sudeste, parte da Bahia, as chuvas elas começam a diminuir. Ou seja, inicia um período bom para a coleta de novas imagens nessa região. No mês de maio, principalmente na região sudeste, centro-oeste e parte do nordeste, nós temos a configuração do período seco. Então, é um bom período para a coleta de imagens. Já no mês de julho, esse período seco ele se estende para mais alguns estados e chega a pegar até mesmo a porção sul de alguns estados da região norte, né? Então, e no mês de julho, essa configuração ela se intensifica, né? Então, há menos ocorrência de nuvens, logo nós teremos maior possibilidade de coleta de imagens com boa qualidade. Atualmente, né, uma boa qualidade de imagens de satélite seriam aquelas que têm menos de 15% de nuvens. Então, o ideal para coletar seria realmente essa estação, essa temporada que nós estamos entrando agora, né, que é a estação seca. Em agosto, continua esse período favorável para a coleta de imagens. Aqui a gente percebe que o litoral do Nordeste também já entra para o período seco, né, que é um bom período para coleta. Já no mês de setembro, a gente percebe que as chuvas elas retornam na região sudeste. Então, mas ainda tem uma configuração boa na região nordeste, norte de Minas. E em outubro, aí sim, retorna o período chuvoso. É o início do período chuvoso, principalmente aqui nas regiões sudeste e centro-oeste. Mas ainda a gente tem uma faixa boa de coleta na região nordeste. No mês de novembro, é semelhante aos meses de fevereiro e janeiro, que foi mostrado anteriormente, né, que há muita ocorrência de chuvas, e no mês de dezembro também. Então, conclui-se o seguinte, nós conseguimos coletar imagem durante todos os anos, nós conseguimos ter acesso a essas imagens. Entretanto, no período seco é o período ideal para a solicitação de novas imagens, porque não há necessidade do satélite fazer muitas revisitas, né? Talvez a primeira passagem já é possível conseguir a imagem de satélite, por exemplo, o WorldView 2 ou QuickBurst da área de interesse. Eu agradeço a atenção de todos e repasso a palavra para o Eduardo. Bem, só um segundo, vou voltar para o slide certo. Como parte finalizando essa nosso webinar, vou estar apresentando algumas soluções que a Global Geo oferece.
dentre elas o serviço e web da Digital Globe, na qual ela tem soluções customizáveis, que fornece uma gama de funcionalidades para entregar imagens e dados relacionados no ambiente de trabalho do cliente. O cliente tem acesso online a essas imagens para com a Digital Globe, e que com recursos de implementação flexíveis, que incluem os padrões da OGC, e podem ser utilizados em diversas plataformas, as mais recorrentes no mercado. ArcGIS, MapInfo, AutoCAD, diversas ferramentas em que, com um plugin, o cliente pode ter acesso a esses dados. Esse acesso é um acesso seguro, né, e customizado para diferentes níveis de usuário, mediante senha, login e senha. Esse está direcionado a atender necessidades específicas de cada cliente, integrando o modelo de negócio do cliente, e tem valores e licenciamentos adaptados para aplicações específicas. Então, cada caso é tratado de forma diferente, tanto pela Global Gel como pela Digital Globe, para atendimento ao cliente. Um exemplo desse serviço é um serviço de crise, né, de evento de crise da Digital Globe, que ele fornece acesso online e rápido de imagens de eventos de crise, como desastres, né, naturais ou de ações antrópicas, seja de terremotos, furacões, enchentes, derramamentos de óleo, entre outros, né. Esse evento foi, inclusive, fornecido, no caso específico da região serrana do Rio de Janeiro, onde a Digital Globe forneceu essas imagens para clientes específicos. Aí está um exemplo de uma imagem, né? Duas imagens, uma numa data anterior e a outra pancromática, uma data posterior após um terremoto. E consegue-se visualizar bem as edificações, né? Os danos ocorridos nas edificações. Essa imagem é importante mostrar, para vocês terem uma noção da capacidade de aquisição dos satélites da Digital Globe, né? O que está em azul foram todas as imagens adquiridas pelos satélites da Digital Globe, imagens recentes, adquiridas a partir de 2009, no 1º de janeiro de 2009 até a data atual, com cobertura de nuvens inferior a 20%. Tá? Então, se vocês repararem, você tem praticamente o estado inteiro do Rio de Janeiro coberto, você tem grande parte do estado do Rio Grande do Sul, grande parte do estado de São Paulo, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, ou seja, tem uma cobertura muito grande de imagens recentes que podem ser utilizadas para a questão de planejamento, gestão, e na gestão ambiental e na redução de risco com a utilização dessas imagens.